Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca dos números quânticos. Portanto, o tema de hoje, números quânticos. A pergunta é, o que são números quânticos? Bom, de forma simples, podemos dizer que os números quânticos são um conjunto de números que são utilizados para descrever a posição, assim como a energia de um eletrão. Então, de forma simples, esta é a definição de números quânticos. Existem basicamente 4 números quânticos. E quais são esses 4 números quânticos? Nós temos aqui os 4 números quânticos. Temos o número quântico principal, nós vamos simbolizá-lo usando a letra N minúsculo, e temos também o número quântico secundário, também chamado de azimutal, nós vamos usar a letra L para simbolizar. Temos também o número quântico magnético, nós usamos a letra M para simbolizar, embora também se use ML, mas nós vamos usar mais a letra M simplesmente. E temos também o número quântico de spin, nós vamos usar a letra S no geral para simbolizar, embora também se use M e S. Então, esses são os 4 números quânticos conhecidos. Bom, antes de falarmos de forma concreta acerca de números quânticos, é importante falarmos um pouco acerca do atual modelo do átomo, o modelo da mecânica quântica, que é um modelo da nuvem eletrônica. Bom, de acordo com este modelo do átomo atual, o átomo é basicamente o quê? É construído por um núcleo de carga positiva e ao redor deste núcleo aqui, nós temos uma nuvem de elétrons. A eletrosfera é como se fosse uma nuvem de elétrons. É por isso que este modelo, às vezes, é chamado de modelo da nuvem eletrônica. Sucede, porém, aqui, na nuvem eletrônica, nós vamos encontrar lá dentro dos níveis de energia. Dentro dos níveis de energia, encontramos os subníveis de energia. Dentro dos subníveis de energia, encontramos os orbitais atômicos. E dentro dos orbitais atômicos é que ficam os elétrons. Então, se nós notarmos muito bem aqui, os números quânticos, na realidade, é como se fosse endereços de um elétron. Você tem, neste caso, a cidade, tem o bairro, tem o quarteirão e o número da casa do eletrão. Então, é como se fossem endereços do eletrão. Então, nós temos na nuvem eletrônica, dentro da nuvem, o quê? Os níveis de energia. Dentro dos níveis de energia, vamos encontrar os subníveis. Dentro dos subníveis, os orbitais atômicos. E dentro dos orbitais atômicos, nós vamos encontrar aqui os elétrons. E um conceito muito importante que nós temos que saber desde já é o conceito de orbital. Bom, de acordo com este modelo aqui, não é possível localizar o eletrão, ou seja, o eletrão não gira em uma órbita muito bem definida, tanto como Bohr dizia. O eletrão tem o comportamento de uma onda. Então, se é uma onda, então se espalha no espaço. Não é possível, de acordo com o princípio de incerteza de Heisenberg, determinar, neste caso, a posição e a velocidade do eletrão. Então, se não é possível, neste caso, determinar a exata posição do eletrão, então o ideal é falarmos de uma região onde é provável encontrar o eletrão. E essa região nós chamamos de orbital. Veja que Bohr chamava essa região onde o eletrão se encontrava de órbita. Mas na mecânica quântica já não existe conceito de órbita. Existe conceito de orbital, que é a região onde é máxima a probabilidade de encontrar o eletrão. Por exemplo, se eu conheço o endereço de uma pessoa, a cidade, o bairro, o quarteirão, o número da casa, é bem provável que eu encontre a pessoa lá. Ninguém disse que eu iria encontrar, mas é bem provável que eu encontre a pessoa lá. Então, os números quânticos nos ajudam mais ou menos a tentar localizar o eletrão, a tentar descrever a sua posição e a sua energia. Então, entendido isso aqui, e também este conceito muito importante que é o conceito de orbital. Orbital é a região não de massa, aqui tem que ser máxima. Aqui está escrito massa, então tem que ser o quê? Máxima. Então, o correto é máxima. Então, é a região de máxima probabilidade de encontrar o eletrão. Bom, agora vamos falar de cada um dos números quânticos. Nós temos aqui o número quântico principal, usamos a letra N para simbolizar. O número quântico principal, o que nos indica? Nos indica, neste caso, o nível de energia ou a camada eletrônica onde esse eletrão vai se encontrar. Então, o número quântico nos indica o quê? O nível de energia, ou então vai nos indicar a camada
eletrônica. O número quântico pode assumir valores que variam de 1 até mais infinito. Então, significa que num átomo existem infinitos níveis de energia. Mas, para o número de elementos que atualmente nós conhecemos, esses números de níveis de energia variam, neste caso, de 1 a 7. Mas não significa que no átomo existem apenas 7 níveis de energia. Existem infinitos níveis de energia, mas para os átomos que atualmente nós conhecemos, estes números vão variar de 1 a 7. Então, nós podemos ter um N igual a 1, N igual a 2, até N igual a 7 para o número de átomos que atualmente nós conhecemos. Mas existem infinitos níveis de energia no átomo. Bom, os níveis de energia são também designados de camadas eletrônicas. Isso significa que este primeiro nível de energia, por exemplo, corresponde à primeira camada, o segundo nível corresponde à segunda camada, que são aquelas camadas eletrônicas de Bohr. Nós nos recordamos muito bem. Bohr havia dito que o eletrão gira em torno do núcleo em órbitas circulares. Essas órbitas correspondem ao quê? A camadas eletrônicas que têm energias muito bem definidas. Ora, vamos mostrar um pequeno exemplo do modelo de Bohr aqui. Sempre vamos supor que eu tenho aqui um átomo que tem um núcleo. Pois temos aqui a primeira camada e a segunda camada. Mas o exemplo de desenho não tão perfeito, mas só para termos a ideia. Notamos que esta primeira camada é menor que esta segunda camada. Isso está claro. Então, isso significa que a quantidade de eletrões que cabe nesta camada pequena não é a mesma que cabe nesta camada grande. Agora a pergunta é: como nós podemos saber quantos eletrões cabem em cada nível de energia? Quantos eletrões cabem, não cabem, quantos eletrões cabem em cada nível de energia? Como é que nós vamos saber? Simples. Existe uma fórmula muito simples, que é justamente esta: 2n ao quadrado. Então, esta fórmula aqui nos ajuda, neste caso, a determinar o que? O número máximo, neste caso, de eletrões em cada nível de energia. Então, nós temos aqui os níveis de energia de 1 a 7, tal como nós já explicamos. Então, cada nível de energia corresponde a uma camada. Então, neste caso, o primeiro nível corresponde à camada K, o segundo à camada L, o terceiro M, o segundo N, O, P e Q. Então, quando falamos de níveis de energia, vamos usar números para representar. Quando falamos de camadas, vamos usar letras para representar. Então, nível 1 corresponde à primeira camada. Nível 2, à segunda camada e assim sucessivamente. E cada uma das camadas comporta um número máximo de eletrões que pode ser calculado mediante esta fórmula aqui. Então, como é que nós vamos fazer? Simples. Notamos que o nível de energia representa o número de N. Né? Então, se nós pegarmos aqui este valor de N e substituirmos aqui, nós vamos ter o número máximo de elétrons. Então, vamos fazer isso. Se eu for levar este 1 e colocar aqui, vamos ter o quê? 1 ao quadrado vezes o que? Primeiro vamos fazer a potência, depois a multiplicação. Aqui é uma multiplicação. Então, vamos levar 1 substituir no lugar do N. Então, vamos ter 2 vezes 1 ao quadrado. Então, vamos fazer 1 ao quadrado vezes o 2. O resultado vai ser, neste caso, 2. Então, significa que no primeiro nível de energia, na primeira camada, cabe apenas 2 eletrões. Simples. Depois temos o quê? Temos aqui o segundo nível de energia. No segundo nível de energia, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar este 2 e vamos substituir ali. Vamos ter o quê? 2 ao quadrado, que vai dar 4, vezes o 2, que vai dar 8. Então, temos aqui 8 eletrões no segundo nível. Aqui vamos levar este 3, substituir ali. Vamos ter o quê? Neste caso, vamos ter 3 ao quadrado, que vai dar 9, vezes 2, que vai dar 18. Vamos ter isso aqui. Aqui vamos fazer a mesmíssima coisa. Vamos levar o 4 elevado ao quadrado, que vai dar 16, vezes 2. Vamos ter aqui o 32. Aqui também vamos fazer a mesmíssima coisa. No caso do 5, vamos levar o 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25 vezes 2. Vamos ter 50. Aqui vamos ter o 6 ao quadrado, 36, vezes esse 2, vai dar aqui 72. E vamos fazer o mesmo para o caso, por exemplo, o 7. Vamos colocar aqui o 7 ao quadrado, que vai dar 49 vezes 2. Vamos ter aqui 98 eletrões. Então, essa seria, em termos teóricos, a quantidade máxima de eletrões que nós podemos ter em cada nível de energia. Se nós somarmos todos esses valores, vamos chegar aqui à resposta de 220.
280 eletrões. Então, estamos a dizer que são 280 eletrões. A pergunta é: existe atualmente um átomo que tem 280 eletrões? Não. Então, significa que esta quantidade de eletrões é uma quantidade teórica. Na prática, nós vamos trabalhar com esses valores. Então, quais são os valores práticos que nós usamos? Simples, são esses aqui. Aqui vamos ter 2, vamos ter aqui 8, vamos ter aqui 8, aqui não 8, 18, aqui vamos ter 32, aqui vamos ter também 32, aqui vamos ter 18 e aqui vamos ter apenas 8. Então, em termos práticos, a quantidade de eletrões que nós vamos utilizar sempre vai ser esta que nós temos aqui e não esta que nós temos aqui. Esta é uma quantidade teórica e esta é uma quantidade mais prática de se trabalhar. Se nós somarmos aqui, vamos ter como resultado 118, que é a quantidade de átomos que nós temos atualmente. Então, no geral, nós vamos trabalhar com esta quantidade e não com esta teórica. Então, de forma simples, é tudo sobre o número quântico principal. Agora vamos falar um pouco acerca do número quântico secundário. O número quântico secundário é chamado também de número quântico azimutário. Representamos aqui por um N menos. Então, o que indica o número quântico azimutário ou secundário? Nos indica o que? O subnível de energia ou a subcamada. Então, o número quântico secundário nos indica o subnível de energia ou então a subcamada. Dentro do zero nível de energia, nós vimos que os níveis de energia, dentro deles, ficam os subníveis. Então, neste caso, este número quântico secundário nos indica os subníveis de energia que ficam dentro dos níveis de energia. Então, isso demonstra que o número quântico secundário depende do número quântico principal. Uma conclusão bem simples é que o subnível de energia, que é indicado por este número aqui, fica dentro do nível de energia. Logo, este número quântico vai depender do número quântico principal que indica um número, neste caso, o nível de energia, não o número como tal, mas indica um nível de energia. Então, o número quântico secundário assume valores que variam de 0 a n menos 1. Então, isso significa que pode ser 0, 1, 2 até n menos 1. Então, é assim que varia o número quântico, neste caso, secundário. Então, se eu tenho um n igual a 1. Quais são os valores possíveis do número quântico secundário? Simples, nós já sabemos que o valor de n varia de 0 a n menos 1. Então, vamos calcular o quê? O valor máximo de n, quando se diz que até n menos 1, significa que n menos 1 é o valor máximo de n possível. Mas podemos ter, antes desse valor máximo, os valores mínimos, que devem ser de 0 até esse máximo. Então, vamos calcular o valor máximo, neste caso de n, quando n for igual, neste caso, a 1. Então, vamos ter o que ali? De acordo com esta forma, vamos ter que o n vai ser n menos 1. A conclusão, n vai ser igual a quê? Temos aqui n como sendo 1, vamos ter aqui 1 menos 1. Conclusão, o n vai ser 0. Ou seja, quando nós temos um n igual a 1, o valor possível de n deve ser 0. O valor possível de n deve ser, neste caso, 0. E se eu tiver n igual a 2, quais são os valores possíveis, neste caso, que eu indiquei de n? Sim, vamos calcular aqui o valor máximo possível de quê? De n. Então, vamos ter aqui algo tão simples. Vamos ter n como sendo o quê? n menos 1. Isto vai ser igual a n igual. O valor de n é 2. Vamos ter aqui 2 menos 1. Então, isto aqui automaticamente vai dar 1. Notem que n menos 1 é o valor máximo de n. Mas se este 1 é o valor máximo de n, significa que antes de chegarmos a este 1 aqui, temos o quê? Os valores que estão abaixo. Neste caso, temos o 0. Antes de chegarmos no 1, temos o 0. Então, significa que no segundo nível de energia, os valores possíveis, neste caso de n, são justamente um n igual a 0 e um n igual a 1. Este n igual a 1 é o valor máximo possível. Mas antes de chegarmos aqui, temos o n igual a 0, pois o número quântico secundário varia de 0 a n menos 1. Então, n menos 1 é o valor máximo de n. Neste caso, é 1. Mas antes deste 1, nós temos o n igual a 0 e depois o n igual a 1. E se nós tivermos aqui este terceiro nível de energia, vamos ter o quê? Vamos ter algo tão simples. O valor máximo de n vai ser este aqui. Neste caso, vamos ter 3 menos 1. Então, n vai ser, neste caso, 2. Então, significa que o valor máximo de n é 2. Então, se o n máximo é 2, antes de 2, nós temos o quê? O n igual a 0, n igual a 1, até chegar, neste caso, ao n igual a 2. Então, temos aqui os valores possíveis de n como sendo o quê?
L igual a 0, L igual, neste caso, a 1, até chegarmos a um L igual a 2. Então, significa que neste terceiro nível de energia são possíveis 3 valores, neste caso, do número quântico secundário. É comum nós representarmos os valores de L usando letras neste caso. Por exemplo, quando nós temos ali o L como sendo, neste caso, igual a 0, então este L igual a 0 representa um subnível, que nós chamamos, neste caso, de subnível S. Então é comum representarmos os valores de L como sendo letras. Então, quando L for igual a 0, estamos esperando o subnível S. E quando tivermos aqui um L igual a 1, então estamos esperando o subnível P. E quando nós tivermos, neste caso, um L igual a 2, estamos esperando o subnível D. E por fim, quando nós temos um L, neste caso, igual a 3, estamos esperando o subnível F. Basicamente, nós vamos ter estes subníveis aqui. Vamos ter o S, T, D e o F. Existem tantos outros, mas esses não são subníveis teóricos. Nós não trabalhamos com subníveis teóricos. Nós só vamos trabalhar com o S, P, D e o F. Os demais são subníveis teóricos que nós não vamos trabalhar com eles, porque não temos nenhum átomo atualmente que é capaz de preencher esses subníveis de energia. Então, bom, dando continuidade aqui ao estudo dos números quânticos, nós acabamos de falar aqui do número quântico secundário, também chamado de número quântico azimutal. Nós vimos que o número quântico secundário ou azimutal indica o subnível de energia. Nós vimos que cada um dos valores de N pode ser representado por meio de uma letra. Então, nós temos aqui uma pequena tabela que faz o resumo disso que nós acabamos de ver. Nós vimos que quando L for igual a 0, vamos ter o subnível S. Quando L for igual a 1, vamos ter o subnível P. Quando L for igual a 2, vamos ter o subnível D. E quando L for igual a 3, vamos ter o subnível F. Então, foi basicamente isso que nós acabamos de ver ao falar do número quântico secundário. E agora nós vamos falar acerca do número quântico magnético. Então, agora vamos falar acerca do número quântico magnético. O número quântico magnético indica basicamente a orientação espacial do orbital. O número quântico magnético vai nos indicar a orientação espacial do orbital. Este número quântico depende inteiramente do número quântico secundário e pode assumir valores que variam de menos L, passando por 0 até mais L. Então, o número quântico magnético assume valores que variam de menos L a mais L, passando por 0. E nós temos aqui esta pequena fórmula aqui. Esta fórmula aqui vai nos ajudar a determinar a quantidade de valores de M, ou seja, a quantidade de valores do número quântico magnético. Então, se nós substituirmos aqui um valor de L por um valor específico numérico, então nós vamos chegar à quantidade de valores de M. Então, vamos fazer isso. Temos aqui um L igual a 0, nós acabamos de ver que quando L é igual a 0, estamos esperando o subnível S. Então, aqui estamos esperando o subnível S. Quando o L é igual a 0, estamos esperando aqui o subnível S. Podemos ter aqui o subnível S. Ora, quantos valores de M existem ou são possíveis quando o número quântico secundário for igual a 0? Ou seja, quando L for igual a 0, qual é a quantidade possível de valores de M que nós podemos ter? Para tal, nós temos que usar esta fórmula aqui. Então, nós vamos ter o quê? Vamos ter aqui 2 vezes o quê? Este M é o 0. Então, vezes 0, mais aqui 1. Então, isso vai dar o quê? Esta operação vai dar 0 mais 1. Então, vamos ter 1. Então, significa que quando nós temos o L como sendo 0, só temos apenas um valor de M. Só vamos ter um único valor para o número quântico magnético. E qual é esse valor? Bom, já que o L é igual a 0 e o número quântico magnético varia de menos L para mais L passando por 0, a única conclusão que nós podemos tirar é que o valor de M só pode ser 0. Quando L for igual a 0, o valor de M, o único valor de M só pode ser 0. Já que não podemos ter menos 0, nós podemos ter um L negativo e um L positivo. Já que o L é igual a 0, não podemos ter
menos 0, mais 0. Então, o único valor de n possível vai ser sempre 0. Então, vamos tirar ali o 0. E cada um dos valores de n nos indica a existência de um orbital. Então, se nós temos apenas um valor de n, significa que temos aqui um orbital, nós vamos usar, neste caso, um quadradinho para simbolizar. Então, significa o quê? Significa que o subnível S, o L é igual a 0, o subnível é o S. Então, significa que o subnível S tem apenas um único orbital. Então, o subnível S é formado por apenas um único orbital, cujo valor de m, neste caso, podemos escrever aqui, cujo valor de m é 0. O valor do primeiro quântico magnético vai ser 0. E quando L for igual a 1, quantos valores de M nós podemos ter? Vamos usar esta mesma fórmula aqui. Então vamos levar este 1, substituir aqui. Então vamos ter aqui o quê? Vamos ter 2 vezes 1 mais 1. Isto vai dar 3. Então significa que quando eu tenho o L igual a 1, tenho 3 valores possíveis do número quântico magnético. São possíveis 3 valores. Agora, quais são esses valores? Simples. Então, já sabemos que para o n são possíveis 3 valores. Então, são possíveis um valor, o outro e o terceiro valor. Mas notem aqui que temos sempre no meio o 0. Então, o número quântico magnético varia de menos L para mais L, mas o 0 fica no meio. Então, significa que aqui vamos ter o 0 no meio. Ora, o que nós temos aqui? Algo tão simples. Este número aqui, o valor de L, vai nos dizer quantos valores deste caso de L nós temos. Se nós temos aqui o L como sendo igual a 1 e o valor do número quântico magnético varia de menos L a mais L, significa que nós temos que ter o quê? Um valor de M negativo e um valor de M positivo. Ou seja, temos que ter aqui, à esquerda deste 0, um valor, neste caso, de M negativo e à direita dele um valor de M positivo. Já que o L é igual a 1, a quantidade máxima possível de valores de M, neste caso, é 3. Então, temos que ter o quê? Um valor antes do 0, temos que ter um outro valor depois do 0. Se nós recordarmos nesta regra graduada na matemática, quando nós temos o 0 aqui à esquerda, temos o menos 1, o menos 2, o menos 3 e à direita o mais 1. Depois aqui temos o 2, o mais 3 e por aí em diante. Então, se são 3 valores possíveis para o n, e nós já sabemos que no meio temos que ter o 0, então significa que o único valor que pode estar, neste caso, à esquerda do 0, só pode ser, neste caso, o menos 1. Então, podemos ter o menos 1, e o outro único valor que está à direita do 0, só pode ser o quê? O mais 1. Então, significa que esses são os 3 valores possíveis do n, quando n for igual a 1. E eu acabei de dizer que cada um dos valores de n indica a existência de apenas um orbital. Se são 3 valores que nós temos aqui de n, então significa o quê? Significa que temos aqui 3 orbitais. Nós vamos representar por meio de 3 caixinhas. Então vamos ter aqui as 3 caixinhas que representam aqui os 3 orbitais. Cada orbital aqui está associado a um número quântico magnético. Este aqui vai ser o menos 1, aqui o 0, aqui vai ser 1. Mas atenção, nós vimos que quando o L é igual a 1, estamos esperando o subnível P. Então aqui estamos esperando o subnível P. Então só queria dizer que o subnível P é formado por 3 orbitais, ou seja, temos 3 orientações possíveis para os orbitais do subnível P. É por isso que o número quântico magnético indica a orientação espacial do orbital. Então, já que temos 3 valores possíveis para, neste caso, o número quântico magnético, quando L for igual a 1, então significa que o subnível P tem 3 orbitais e tem 3 orientações possíveis no espaço. E temos aqui o L igual a 2. Quantos valores de n são possíveis quando L for igual a 2? Simples, vamos aplicar esta mesma fórmula aqui. Então, vamos ter 2, no lugar do L, vamos colocar o 2 vezes aqui o 2 mais 1. Isso vai dar 5. Então, significa o quê? Significa que são possíveis 5 valores de n. São possíveis 5 valores de n. Então, vamos ter aqui m. Então, são 5 possíveis valores. Vamos ter um valor aqui. Vamos ter 2,
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Mas no meio temos sempre o 0. Então aqui vamos ter já o valor 0. Ora, se o N é igual a 2 e o número quântico magnético varia de menos N a mais N, então significa que temos que ter dois valores à esquerda do 0. E de acordo com esta reta aqui, os únicos dois valores que se encontram neste caso à esquerda do 0 só podem ser o menos 2 e o menos 1. Então vamos ter aqui o menos 2 e o menos 1. Os outros dois estão à direita, neste caso do 0, deve ser mais 1 e mais 2. Então vamos ter aqui mais 1 e mais 2. Ao todo são 5 valores possíveis de M. Então são esses valores possíveis para o número quântico magnético quando o L, neste caso, for igual a 2. Não, for igual a 2. E cada um desses valores indica a existência de apenas um único orbital. Então são 5 valores, então vamos ter 5 orbitais. Então vamos representar por meio de caixinhas. Aqui vamos ter ao todo 5 orbitais. Então vamos ter aqui 5 orbitais. 1, 2, 3, 4 e 5 orbitais. E cada orbital está associado a um número quântico magnético. Este aqui vai ser menos 2, menos 1, 0, mais 1. E aqui vai ser o mais 2. Recordando que quando o L for igual a 2, estamos esperando o subnível D. Então aqui estamos esperando o subnível D. Isto quer dizer que o subnível D é formado por 5 orbitais. Ou seja, temos 5 orientações possíveis no espaço para os orbitais D. Então, o subnível D é formado por 5 orbitais. Então, temos 5 orientações possíveis no espaço para os orbitais, neste caso, os orbitais D. Então, dando continuidade aqui, nós vamos ter o quê? Que L igual a 3. Qual é a quantidade possível de valores de M quando L for igual a 3? Sim, vamos aplicar a mesma fórmula ali. Vamos ter 2 vezes 3 mais 1. Isso vai dar 7. Significa que neste caso temos 7 valores possíveis para o M. Então temos aqui para o M 7 valores possíveis. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores são possíveis. Mas no meio aqui temos que ter o valor 0. Aqui, tal como temos aqui. Agora, já que o N é igual a 3, significa que à esquerda do 0 temos que ter 3 valores negativos. À esquerda do 0 temos que ter 3 valores negativos. De acordo com esta letra aqui, à esquerda do 0, os 3 valores negativos possíveis são menos 3, menos 2, menos 1. Vamos ter aqui menos 3, menos 2, menos 1. E à direita deste 0 temos que ter os outros 3 valores possíveis. São mais 1, mais 2, mais 3. Vamos ter mais 1, mais 2 e mais 3. Então, são esses valores possíveis, neste caso, para o M, quando o N for igual, neste caso, a 3. E cada um desses valores aqui indica a existência de apenas um único orbital. São 7 valores, então vamos ter 7 orbitais. Então, vamos ter ao todo 7 orbitais. Vamos ter ao todo 7 orbitais. Vamos ter ao todo 7 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orbitais. E cada orbital está associado a um número quântico magnético. Isso vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Então temos isso aqui. E recordando, quando L for igual a 3, temos o subnível F. Então aqui temos o subnível F. Estamos a querer dizer que temos aqui para o subnível F 7 orbitais, ou seja, 7 orientações possíveis desses orbitais F no espaço. Temos 7 orientações possíveis para os orbitais F no espaço. E algo muito importante a destacar, em cada orbital só podemos colocar no máximo 2 eletrões. Então, se nós temos aqui apenas um único orbital, significa que só podemos ter aqui apenas 2 eletrões. E quando L for igual a 0, temos apenas um único valor de M e temos apenas um único orbital. Então, estamos a querer dizer que neste orbital aqui, que é o orbital S, vamos ter apenas 2 eletrões. Então, nós podemos dizer que os orbitais S, podemos ter aqui um S2. Ou seja, nos orbitais S cabem apenas 2 eletrões. E aqui são os orbitais P. Em cada caixinha ou em cada orbital vamos ter 2 eletrões. Ao todo vão ser 6. Então, conclusão qual é? É que nos orbitais P, ao todo, cabem no máximo 6 eletrões. É por isso que nós escrevemos P6. P6. E aqui, no D, no subnível D, temos 5 orbitais. Em cada orbital cabem apenas 5 eletrões. Então, vamos ter ao todo 10 eletrões.
É por isso que escreve-se D10. E nos orbitais F, que são ao todo 7 orbitais, em cada orbital temos apenas 2 eletrões, ao todo vamos ter aqui 14 eletrões, é por isso que representa-se 14F. Então, em termos práticos, era isto que nós temos que fazer acerca deste número quântico, e daqui a pouco nós iremos falar de um outro número quântico. Então, nós acabamos de ver o número quântico magnético, e agora nós iremos falar acerca do número quântico de spin. O que nos indica o número quântico de spin? Simples, o número quântico de spin vai nos indicar a rotação do eletrão em torno do seu eixo imaginário. Mas por que isso? Por uma razão bem simples. Os cientistas terão notado que o eletrão pode comportar-se como sendo um ímã, tem propriedades magnéticas. E a única forma de explicar essas propriedades magnéticas foi assumir que o eletrão talvez girasse em torno do seu eixo, pois assim ele iria criar um campo magnético e isso explicaria as suas propriedades magnéticas. Para o número quântico de spin, são possíveis dois valores. Dois valores são possíveis para o número quântico de spin. E quais são? Simples, vamos por aqui. Nós temos aqui que um orbital é representado por meio de uma caixinha. E quando a seta estiver virada para cima, indica que temos apenas um eletrão. Ou seja, um eletrão é representado dentro do orbital. Mais uma vez, um eletrão é representado dentro do orbital. Um eletrão é representado dentro do orbital por meio de uma seta. Então, a seta aqui indica a existência de um eletrão. Neste caso, quando a seta estiver virada para cima, o valor do spin vai ser mais 1 sobre 2. Então, quando a seta, neste caso, estiver virada para cima, o valor do spin vai ser mais 1 sobre 2. Esta é a convenção adotada cá em Moçambique. Pode não ser a mesma num outro país. Cá em Moçambique adotamos esta condição. Quando a seta estiver virada para cima, o spin é mais 1 sobre 2. E também há uma outra possibilidade. Se a seta estiver virada para baixo, o spin vai ser igual a menos 1 sobre 2. Então, mais uma vez, quando a seta estiver virada para baixo, o spin vai ser igual a menos 1 sobre 2. Então, esta é a condição que nós usamos cá em Moçambique. Agora, temos uma situação bem simples. Nós acabamos de ver que no orbital cabem 2 eletrões. E a pergunta é, esses 2 eletrões como é que podem ficar dentro do orbital? Ora, nós temos aqui esses cenários aqui. Os dois, será que podem ficar os dois virados para cima? Ou os dois virados para baixo? Ou um virado para cima e o outro virado para baixo? Para tal, nós temos que aplicar aqui o princípio de exclusão de Pauli. O que ele diz? Diz que os eletrões em um mesmo orbital devem diferenciar-se por pelo menos um número quântico. Isso significa o quê? Significa que nós não podemos ter no mesmo orbital 2 eletrões que tenham os mesmos números quânticos. Os 4 não podem ser iguais para os 2 eletrões que ficam no mesmo orbital. Então a diferença deve estar pelo menos num único número quântico. Então a diferença só pode ser um único número quântico. Não podemos ter 2 eletrões no mesmo orbital com os 4 números quânticos iguais. Eu quero dizer este princípio, que é o princípio, neste caso, da exclusão de Pauli. Então, isso significa o quê? Significa que nós não podemos ter os 2 eletrões virados para cima, porque os 2 teriam que ter o mesmo spin, mais 1 sobre 2, e também não podemos ter os 2 eletrões virados para baixo, porque os 2 teriam aqui o mesmo spin, menos 1 sobre 2. A única possibilidade correta é esta aqui. Aqui nós vamos ter um eletrão com o spin virado para cima, ou com a seta virada para cima, e o outro eletrão com a seta virada para baixo. Pois neste caso aqui, este eletrão vai ter um spin mais 1 sobre 2, e este outro vai ter um spin de menos 1 sobre 2. Esta possibilidade está errada, esta também está errada, a única é esta aqui. Agora temos que prestar atenção para isto aqui. Como nós podemos representar os eletrões no orbital? Sim, nós vamos usar uma notação desta aqui. Nós vamos ter aqui um número, uma letra e o número de eletrões. Então, o número que aparece em frente da letra vai nos indicar sempre o número quântico principal. Vai nos indicar o nível de energia. O número quântico principal é indicado, neste caso, pela letra M. Então, sempre o número que aparece em frente indica o número quântico principal. E a letra indica o número quântico secundário. Nós vimos que os valores de M
que são os valores do número quântico secundário, podem ser representados por meio de letras. Então, neste caso aqui, quando temos aqui um S, significa algo, significa que o valor de L é igual a 0, por isso temos o S. Quando L for neste caso igual a 1, temos o P, e aí em diante. Ou então podemos ter aqui o 2 para indicar o D, podemos ter o 3 que indica o F, então temos que nos recordar. Esta letra aqui indica o número quântico secundário, ou seja, vai indicar o valor de N. Aqui neste caso aqui temos o S, significa que o valor de L vai ser igual a 0. E este número que aparece aqui em cima indica o número de elétrons. Então, em suma, nós vamos ter sempre uma representação que é esta aqui. Agora, como nós podemos identificar os elétrons? A identificação do elétron é feita por meio dos 4 números quânticos que nós já vimos. O número quântico principal, o número quântico secundário, o número quântico magnético e o número quântico de spin. Então, nós temos esta notação aqui e queremos saber quais são os números quânticos desses elétrons que estão aqui. Então, primeiramente, temos aqui o S, que indica o orbital S, que é apenas uma caixinha, já acabamos de ver isso. Agora, como é que nós vamos colocar os elétrons aqui? Simples. Primeiro, temos que colocar um elétron virado para cima, já que são 2 elétrons aqui, então o outro vai estar virado para baixo. Então, assim. Então, de modo que este nós colocamos primeiro, este aqui vai ser o primeiro, e este aqui vai ser o nosso segundo. Então, aqui vamos ter os valores para o primeiro eletrão, aqui os valores para o segundo eletrão. Ora, o que nós temos aqui? Nós temos esta notação aqui, de acordo com o que nós acabamos de ver. Este valor nos indica o que é o número quântico principal, que é o valor de N. Então, temos aqui o 2, então temos aqui o valor do número quântico principal como sendo 2 aqui, e aqui também vai ser o 2. E o valor de L, qual é? É indicado pela letrinha aqui. Neste caso, temos o S, e nós vimos que quando temos o S, temos o L igual a 0. Aqui também temos o S. Se temos o S aqui, este S indica o número quântico secundário. Então, se o S indica o número quântico secundário, então neste caso o número quântico secundário é igual a 0. Mas quando nós temos o subnível S, temos o L igual a 0. Nós acabamos de ver isso quando escrevemos a declaração do número quântico secundário. Então, temos aqui o S, então o valor de L deve ser, neste caso, 0. Aqui também, gente, este outro não está aqui neste orbital, então também vai ser 0 aqui. E o número quântico magnético, nós acabamos de ver, sempre que o valor de N for igual a 0, o valor do número quântico magnético também vai ser 0. Aqui também vai ser 0. Então temos isto aqui. Agora, temos aqui o número quântico de spin, que é representado pela letra S. Spin representamos pela letra S. Agora, para o primeiro letra, a gente está virado para cima. O spin deve ser mais 1 sobre 2. E o segundo está virado para baixo, então o seu spin deve ser menos 1 sobre 2. Então, é assim que nós podemos identificar os elétrons. Vejam que isso aqui faz sentido de acordo com o que nós temos aqui. Vejam que o primeiro, o segundo, o terceiro número quânticos são iguais para os 2 eletrons. Isto é comum, a única diferença está no número quântico, neste caso, de spin. É o que diz o princípio de exclusão de cálculo. Não podemos ter no mesmo orbital 2 eletrões que tenham os 4 números quânticos iguais. E nós notamos que é exatamente isso. A única diferença está no número quântico de spin. Então, de forma simples, era justamente isso que nós queríamos trazer acerca, neste caso, dos números quânticos. Mas, antes de encerrarmos aqui, algo muito importante que eu queria deixar aqui. Sempre que pedirão para indicar os números quânticos, vão te pedir para indicar, neste caso, os números quânticos do eletrão mais energético ou do último eletrão que você preenche. Vamos lá ver algo tão rápido aqui. Vamos supor que nós tenhamos aqui algo tão simples quanto isto aqui. Temos aqui os orbitais 3p, por exemplo, 4. E eu quero saber, por exemplo, quais são os números quânticos do eletrão mais energético. Então, qual é o eletrão mais energético? É o último que se preenche, que se coloca num orbital. Então, vamos lá tentar ver isso. Se eu tenho aqui 3p4 e quero saber quais são os números quânticos do eletrão mais energético, primeiro tenho que desenhar o orbital P, que são, neste caso, 3 caixinhas, que nós acabamos de ver. Cada caixinha está associada a um número quântico. Então, vamos ter aqui menos 1, aqui um 0, aqui vamos ter mais 1. Temos 4 eletrões aqui, temos que distribuir obedecendo à regra da máxima multiplicidade, ou à regra de 1. Primeiro, vamos colocar um eletrão, e se restarem, vamos colocar já o segundo eletrão, vamos emparejar. São 4, então primeiramente vamos colocar 1
aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui. Falta, neste caso, o quarto. Então vamos emparelhar. Agora vamos colocar assim. Então, primeiro você coloca um eletrão. Se restar eletrões, comece a emparelhar. Então, é errado, por exemplo, colocar assim, representar assim. E o segundo aqui. Não pode fazer isso. Primeiro deve preencher os orbitais vazios. Se restar eletrões, pode já colocar o segundo outro orbital. Então, vamos ter isso aqui. Então, neste caso, o último eletrão que nós introduzimos foi este aqui que está com a seta virada para baixo. Então, este eletrão é o chamado eletrão de diferenciação, o eletrão mais energético. Então, no geral, o exercício, neste caso, vai nos pedir para indicar os números quânticos deste eletrão. No geral, o exercício pede para indicar os números quânticos do eletrão mais energético, o último que se coloca na distinção eletrônica em termos de orbitais. Então, neste caso, vamos indicar os números quânticos deste orbital aqui. E quais são? Simples. Primeiro, o número quântico principal é só olharmos aqui. Qual é o valor que aparece aqui em frente da letra? É o 3. Então, N vai ser igual a 3. O N, qual é vai ser? Temos que olhar para esta letra. Esta letra é a letra P. Nós vimos que quando temos um P, o número quântico secundário é 1. Então, temos aqui apenas 1. Agora, queremos saber o número quântico magnético, é só saber quando é que parou esta setinha virada para baixo, no menos 1. Então, temos aqui menos 1. A setinha está virada para baixo, sim. Então, temos o spin menos 1 sobre 2. Então, o valor de S vai ser menos 1 sobre 2. E agora sim, era tudo que nós queríamos trazer acerca dos números quânticos e até a próxima aula.